Graças a Deus, a paz do Senhor para todos. Estamos aqui para glorificar a Deus e queremos deixar uma reflexão da palavra de Deus para os nossos corações. E é uma passagem bem conhecida, é aqui no livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3, que fala essa passagem que engloba a vida deste homem chamado Nicodemos, como todos nós sabemos, que ele foi ter com Jesus, e foi ter com Jesus de noite, porque ele também era mestre. Tá certo? E ele ficou assim um tanto constrangido de ir de dia para não ser reconhecido. Foi de noite falar com Jesus e vai se expressando para Jesus dessa forma. Ele diz: Mestre, sabemos que tu és, Rabi, sabemos que tu és mestre em Israel e que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus vai e fala. Jesus disse: em verdade te digo, que se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Olha a conotação aqui que Jesus coloca essa situação. Ele diz: se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Primeiro ponto aqui, Jesus estava dizendo que o reino de Deus é um reino que pode ser visto. Pode ser visto por quem? Por aqueles que nasceram de novo. O reino de Deus ele passa a ser algo visível quando o homem nasce de novo. Quando o homem nasce de novo, ele começa a ver o reino de Deus. Logo, se a pessoa não nasceu de novo, ele não tem capacidade de ver o reino de Deus. Porque ver o reino de Deus aqui não só é na eternidade, não. O reino de Deus é percebido agora por aqueles que nasceram de novo. E Nicodemos fica totalmente assim, fora, como se fosse fora de si, porque uma palavra dessa, nascer de novo, ele disse: como um homem pode ser, como um homem pode nascer sendo velho? Porventura pode um homem voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Não é muito interessante? Nós sabemos que Jesus ele já existia. Ele é o verbo pré-existente. João capítulo 1 diz isso. Tá certo? Que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele já era existente. Jesus já existia antes de todas as coisas. Tá certo? E para que ele viesse aqui para a terra, aí foi necessário ele nascer de novo. Só que o nascimento de Jesus aqui, Jesus não nasceu, na verdade, da vontade de José e da vontade de Maria. Não. Jesus nasceu da vontade de Deus. Porque isso era o que estava programado. Jesus nasceu da vontade de Deus. Por isso que Jesus foi um vencedor. Jesus foi um vencedor porque ele nasceu de Deus. Porque em 1 João, capítulo 5, versículo 4, a Bíblia diz que todos aqueles que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Por isso que Jesus era um vencedor, porque ele nasceu de Deus. Está entendendo? Aí a gente vai ver a diferença das pessoas que são derrotadas nessa vida. Tá certo? Não é porque alguma coisa falhou, não. É porque ele não nasceu de Deus. O seu nascimento foi só um nascimento que foi da vontade dos pais, que foi gerado somente fisicamente, carnalmente. Tá certo? Por isso que 1 João ele traz essa afirmação. João ele traz essa afirmação. Ele disse que todo aquele que nasce de Deus, ele vence o mundo. E o que vence o mundo? A nossa fé. Era por isso que Jesus ele veio dotado de fé, porque ele nasceu de Deus. Nasceu de Deus. Quando o homem nasce de novo, e ele nasce de Deus, a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E esse novo nascimento agora, entendeu? Traz essa prerrogativa de ele poder ver o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus para ele se torna visível. O reino de Deus se torna para ele real, porque as pessoas veem o reino de Deus como uma coisa irreal, um conto de fadas, porque ele não vê, não tem capacidade de ver. Mas quando o homem nasce de novo, o reino de Deus para ele é visível. Entendeu? E Nicodemos disse: como é que pode ser isso? Eu vou porventura voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus Cristo disse a ele: rapaz, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Por isso que é necessário que o homem nasça de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Não é interessante? Tá certo? Não é que não tenha direção. Não.
Não. É que a direção agora é do Espírito. Porque, por isso que, na verdade mesmo, a carne já não comanda. Por isso que não sabe de onde vem nem para onde vai. Porque agora é o Espírito que entra em ação e começa a comandar. Mas ele disse a Nicodemos, pela segunda vez, ele disse o quê? É necessário, em verdade, digo que é necessário que o homem nasça da água e do Espírito. Primeiro ponto, ele disse nascer de novo. E agora ele disse nascer da água e do Espírito. Tá certo? Da água e do Espírito. Nós sabemos, irmãos, que o mundo que nós vemos agora, a Bíblia diz que ele foi tirado das águas. E existia e existe mais água do que propriamente terra seca. Existe mais água. O nosso corpo, ele é composto 70% de água. Isso é muito interessante e muito relevante. Água. Essa água que ele está falando aqui é a palavra. Quando o homem é gerado pela essa palavra, quanto mais palavra, entendeu? Quanto mais palavra na vida dele, mais o nascimento se faz presente na vida dele, o novo nascimento. Se o homem não tiver palavra, ele não tem esse nascimento. Por isso que se faz necessário nascer da água e do Espírito. Por quê? Porque o Espírito vai ter a ferramenta para trabalhar. Tá certo? Que é a palavra. Por isso que Efésios diz que a palavra de Deus, que a espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. É a arma que o Espírito vai trabalhar. É a ferramenta que o Espírito vai trabalhar, é a palavra. Se não tiver palavra, não tem como o Espírito trabalhar. O Espírito só trabalha pela palavra. Por isso que Jesus disse, as palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Por isso que o adversário faz tudo para roubar a palavra, faz tudo, toma o tempo das pessoas para que as pessoas não possam meditar na palavra. A Bíblia diz, bem-aventurado o homem, entendeu? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, entendeu? Suas folhas não murcham no tempo da sequidão, e tudo que ele faz prospera. Por quê? Por quê? Por causa da palavra, entendeu? O Espírito vai ter a plena liberdade de operar na vida do homem, entendeu? Que tem a palavra. 70%, 30% fora, entendeu? 70%, meu irmão, entendeu? É de água o nosso corpo. Quer dizer que a gente tem que ter mais palavra na nossa vida. Entendeu? Mais palavra, mais palavra. Quanto mais palavra, mais regeneração. Mais ele tem as características de Deus, ele tem a semente de Deus. Por isso que Jesus Cristo disse, quem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Se não nascer de novo, não vê. E se não nascer da água e do Espírito, ele não entra. Porque quando o homem é nascido da água e do Espírito, ele já entra no reino de Deus. Porque há uma mentalidade que a pessoa só vai entrar no reino de Deus na eternidade. O reino de Deus, ele está presente agora. Só não vê quem não nasceu de novo. E só não entra quem não tem esse nascido da palavra, dessa água e desse Espírito. Mas quem é nascido da água e do Espírito, ele já está no reino de Deus. Porque Colossenses 1,13 diz que, a Bíblia diz que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Eu cito isso porque eu tenho que citar essa palavra. Eu tenho que citar essa palavra, eu tenho que manifestar essa palavra, porque a gente já não vive mais aqui. O apóstolo Paulo disse, a vida que eu vivo agora na carne, não vivo mais, eu vivo agora no Filho de Deus. Porque eu não tenho mais natureza pecaminosa habitando em mim. A minha natureza agora é a natureza celeste, porque eu nasci de Deus. Quem nasce de Deus, meu irmão, ele traz as características de Deus, o DNA de Deus. Entendeu? Por isso, meu irmão, que o pecado já não tem mais poder. Não é verdade? Quando nós fomos batizados nas águas, nós fomos batizados na morte. Quando o Senhor ressuscitou, meu irmão, nós ressuscitamos juntamente com Ele. Somos uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Essa semelhança da água aqui é muito forte. O povo de Israel, para fugir dos egípcios, eles tiveram que passar por meio das águas. As águas se abrem e se fecham. Depois, as águas destroem
o adversário. Da mesma forma aconteceu com Noé, entendeu? As águas que estavam matando o desobediente eram as águas que estavam das águas. E essa água hoje é a palavra, meu irmão. Essa água é a palavra, nós não vamos passar mais vermelho, não vai ter dilúvio, mas não. Essa água agora é a palavra, é a abundância da palavra. Orsnai, dobre, fácil. Enquanto mais palavra, meu, mais regeneração na vida do homem. Enquanto mais palavra, mais poder ele tem. E ele vence o mundo. E vence o mundo, meu irmão, sem fazer essa força. Porque a Bíblia diz, nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Porque o Espírito, ele tem a palavra. E ele tem as armas para ser usada. Aí tem vitória. Aí sim, entendeu? Por quê? Porque ele está na palavra. Ele nasceu da água e do Espírito. Por isso que ele disse, o vento sopra onde quer e ninguém ouve a sua voz. Não sabe de onde vem, nem para... O vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Não é sem direção. Sem direção está aqueles que andam na carne. Aí está sem direção. Mas aquele que nasce do Espírito, a direção agora é do Espírito. Por isso que ele não sabe de onde vem nem para onde vai. É todo esse sistema. Por quê? Porque o nascimento agora, que ele nasceu agora, é o nascimento do Espírito. Ele é guiado pelo Espírito, regido pelo Espírito, levado pelo Espírito, trazido pelo Espírito. Aí ele vê o reino de Deus. Aí ele já entrou no reino de Deus. O reino de Deus já é presente na sua vida. Porque o reino de Deus é um reino estritamente espiritual. E só quem pode ver o reino de Deus é quem nasceu de novo. Entendeu? Eu deixo essa reflexão para os nossos amados nessa manhã, nesse momento agora, de reflexão, para que você veja e viva isso. Tá certo? Nicodemos, de momento, ele não entendeu, não. De momento ele não entendeu não, mas ele foi refletir e Nicodemos se converteu. E existe até o evangelho de Nicodemos. Você está entendendo? Ele se converteu porque ele depois foi meditar. Por isso que, na verdade, nesse vídeo, não é para você ouvir somente uma vez e descartar, não. Não, isso aqui é para você ver, rever, olhar de novo, meditar, tirar suas conclusões. A Bíblia diz que nós devemos examinar tudo e reter o bom. Se tem alguma coisa boa aqui, você deve reter. Tá certo? Por isso que a pessoa não pode ser uma pessoa derrotada, entendeu? Mediante as situações desse mundo. Porque a Bíblia diz que quem nasce de novo, entendeu? É quem vence o mundo. E o que vence o mundo é a nossa fé. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.